Olá, seja bem-vindo a mais um Saúde em Pauta. Nesta edição do programa, nós vamos falar sobre os perigos de seguir dicas de beleza sugeridas por influenciadores da internet. Na maioria das vezes, os conselhos não têm embasamento científico e podem colocar em risco a saúde daqueles que se aventuram a segui-los. Para falar sobre o assunto, hoje nós vamos conversar com o médico dermatologista Sérgio Delor. Olá, doutor Sérgio, seja muito bem-vindo ao nosso programa e obrigada pela sua participação aqui hoje. Eu que agradeço, Lorena. Olá, ouvintes. É um prazer estar falando aqui de um tema muito importante, né? Nos dias atuais, parece que o Dr. Google, às vezes, é mais importante do que o médico físico. Doutor Sérgio, exatamente. A gente sabe que vivemos na era da internet e que as pesquisas serão cada vez mais comuns. Mas por que cada vez mais os pacientes trocam a orientação profissional pelas redes sociais ou pelo senhor Google? Eu acho que, assim, eu sempre comparo, eu falo que, na verdade, a gente comprou uma biblioteca gigantesca. Nós compramos, quando a gente comprou o computador, quando a gente aprendeu a mexer com esse computador, nós compramos uma biblioteca num nível assim excelente, quer dizer, tudo que está escrito pela humanidade quase está nessa biblioteca. O problema é você achar o livro certo, né, e entender o que está escrito muitas vezes naquele livro. A internet é uma coisa fantástica, as pesquisas são muito interessantes, isso deu um avanço para a humanidade fantástico, e mesmo para a medicina também. Mas você precisa ter um grau prévio de conhecimento para saber se aquilo que você está acessando faz sentido ou não. Então, na verdade, você não vai conseguir consertar o seu computador, a sua televisão, a sua máquina de lavar roupa, você não vai conseguir construir uma ponte porque você tem naquela biblioteca explicando como se constrói uma ponte. Você vai ter que ter alguém com conhecimento prévio para te direcionar, né, aqueles livros mais importantes de como se conserta uma televisão, de como se constrói uma ponte. Isto na saúde é uma coisa muito temerária, porque se a pessoa se aventura a consertar a televisão dela e existe uma chance enorme de dar errado, ela só vai perder a televisão. Mas no caso da saúde, a gente pode perder a nossa vida até se for um erro muito grave. Com certeza, doutor Sérgio. Um conselho que viralizou no aplicativo TikTok é o uso de protetor solar apenas em algumas áreas do rosto. A ideia é criar um contraste entre áreas bronzeadas e áreas não bronzeadas. Do ponto de vista médico, o que o senhor tem para dizer sobre essa prática, sobre essa dica? Então, essa é uma pergunta interessante, e assim, eu vou até decepcionar muita gente, mas, primeiro, eu acho que médico devia ser proibido de fazer TikTok. Eu acho que TikTok é um meio, uma mídia social engraçadinha, bonitinha, mas não é uma mídia que parece que tem seriedade. Então, primeira coisa, assim, já fica aí minha advertência que o TikTok não é um bom exemplo de mídia. Exatamente pelo curto período que ele aparece, pela proposta dele. A proposta dele é bem humorada, é interessante, né? Mas não é uma proposta que me parece que tenha seriedade. Muito bem. Quando você fala em fator de proteção solar, você não está incluindo só o protetor solar, você está incluindo evitar as áreas piores, eventualmente usar um chapéu, usar um boné, usar uma roupa adequada para tomar sol, uma série de coisas. E, sem dúvida nenhuma, nós vamos ter que levar uma série de considerações aí. Por exemplo, vamos supor que uma mulher tenha tendência a ter melasma, que é aquela mancha na face, na gravidez, no uso do anticoncepcional, que é uma doença, né, que causa uma alteração cosmética muito ruim, os pacientes se sentem muito mal, e ela siga uma orientação dessa, tá? Fatalmente, essa mancha vai piorar,
vai piorar em lugares e, assim, aí realmente ela vai fazer um contraste nada interessante na face dela. Então, veja, essas recomendações tiradas, sabe-se lá de que gênio da humanidade, né? Se seguidas, fatalmente elas vão causar problema. Tem doenças, por exemplo, lúpus eritematoso, outras doenças que são agravadas pelo sol, são pacientes que tem que tomar muito cuidado com o sol. Como é que você vai orientar um paciente desse a usar metade no rosto, metade não? Existem pacientes com predisposição a câncer de pele, a mesma história. Então, assim, a orientação é absurda, mas o meio também não me parece favorecer um vínculo de informação sério. Eu acredito que esse realmente não é um método de informação médica. Você tocou num ponto que é importante, porque os médicos estão na internet, os médicos também estão nas redes sociais. E muitas vezes existirão conteúdos que trazem informações sérias, que podem ajudar o paciente. Mas tem muita coisa que é mentira, que é fake news. Que dica que o senhor dá para quem está nos assistindo para diferenciar o que é charlatanismo de ciência e seriedade? Bom, primeiro, assim, vamos tentar dividir a medicina, né, na medicina doença e na medicina prevenção. Eu acho que as mídias sociais, elas ajudam muito na prevenção da doença, na procura de uma doença no começo para que não se agrave. Então, a prevenção, de um modo geral, ela é muito interessante, tá? Já falar de doença no meio, na mídia social já é complicado. Muitas vezes o paciente quer aquele tratamento, né, mágico, vamos dizer na minha área, meu filho tem acne, qual tratamento eu tenho? Depende, a acne tem vários graus, tem várias causas, eu posso ter diversos componentes nesta doença, tá? Mas eu posso falar de um modo geral que para prevenir a acne, eu posso tentar diminuir a oleosidade através de sabonetes anti-oleosidade, usar filtros com não tanta oleosidade. Então, a prevenção é mais fácil você afirmar do que você falar sobre tratamento. Do ponto de vista ético, né, qualquer médico que divulgue que só ele faz, que ele comprou um aparelho novo, que ele está usando tal e tal droga, isto não é ético, isso é sujeito, é passível, né, inclusive de punições éticas. Veja, a medicina, na grande maioria do mundo inteiro, ela é uma medicina estatal. Ela não é uma medicina que busca, que visa qualquer tipo de lucratividade. Na minha área, esta parte estética, ela visa muito essa história do lucro. Então, eu estou vendo, infelizmente, muitos colegas na minha área exatamente abusarem disso na busca de um ganho, né, de um ganho econômico, que nem sempre é verdade. Você não precisa dizer em nenhuma mídia que uma menina de 18 anos precisa fazer botox. Quer dizer, isso não tem a menor lógica, não tem a menor explicação médica, isso só tem um objetivo: angariar lucro para o próprio paciente, né? Para o próprio profissional. Então, a primeira coisa a respeito da seriedade é: escute e vá investigar a fonte, vai ver a formação desse profissional. Uma dica muito importante que as pessoas não sabem: o Conselho Federal de Medicina, ele estabelece que os médicos que são especialistas, além do CRM, que é o Conselho Regional de Medicina, que é o conselho que fala que ele é médico, tá? Para ele ser considerado especialista, ele precisa ter mais um númerozinho na frente, tá? Que é o Registro de Qualificação de Especialista, que chama RQE. Então, primeira coisa, veja se esse médico tem o número dele do Conselho Regional e se ele tem o registro de qualificação de especialidade, aquilo na técnica que ele está querendo divulgar. Segundo, desconfie de milagre.
Não existe nenhum médico que tenha nenhuma mágica escondida e que faça com que o tratamento dele seja melhor do que qualquer outro médico. Nós estudamos pelas mesmas fontes, a literatura séria é aberta no mundo inteiro, o que a gente pesquisa muito na Biblioteca Pública Americana está tudo lá, não tem ninguém que tenha alguma coisa escondida além do que está publicado na Biblioteca Pública Americana e que é de conhecimento de médico no mundo inteiro. Doutor Sérgio, e para finalizarmos, até o microagulhamento, um procedimento que é feito em consultórios numa tentativa de estimular a produção de colágeno, tem sido feito em casa. Muitos influenciadores falam que é seguro e que é possível ter uma aparência mais jovem a partir dessa prática. Fala para a gente o que é esse procedimento e quais são os riscos de fazê-lo em casa. Então, assim, na verdade, microagulhamento é o mesmo princípio de várias coisas que vamos colocar esse termo genérico, assim como peeling. O que a gente faz, a base, né, que a gente tenta melhorar o envelhecimento, é a mesma base de uma cicatrização de ferida. Quando você faz uma ferida, você sintetiza colágeno e esta ferida vai fechar, vai melhorar. Então, sempre o que se busca é um ferimento, em teoria, para que você melhore a produção de colágeno. O microagulhamento é feito por roller. Roller é o aparelhinho que a gente esfrega no rosto. E esses rollers, eles são vendidos em diversos tamanhos de agulha, tanto tamanho como diâmetro. Então, veja, se você pegar um roller que tem 1 milímetro muito pequeno de agulha, você vai atingir só a camada superficial da pele. Você não vai na profundidade, que é onde é formado o neocolágeno. Então, se for muito pequeno, não digo que vai fazer mal, mas também não acho que vai fazer bem nenhum. Já, se você pegar um roller para chegar na derme, que você vai ter que estimular, e o grande sinal, inclusive, que você está numa derme mais profunda é o sangramento, quando você aplica esse roller, ele tem sangramento, você abriu sua pele. Você abriu sua pele a infecções bacterianas, principalmente, mas as infecções virais, ao aparecimento de um herpes, que na cicatrização pode deixar uma cicatriz, você abriu sua pele a infecções fúngicas, enfim, você proporcionou. Se você não fez em condições de asepsia exemplares, que é o que a gente tenta fazer, você corre o risco de ter uma infecção. Se você faz isso num profissional qualificado, primeiro que ele vai ter todo o cuidado, e segundo, que depois ele vai conseguir tratar isso. Em casa, fatalmente, você não vai conseguir. Então, você vai com uma chance boa, né, de piorar o seu quadro em vez de melhorar. Procedimentos estéticos, apesar de muitas vezes serem divulgados como inofensivos, eles não são. Todo procedimento tem risco, todo procedimento pode melhorar, todo procedimento pode piorar, e isso tem que ficar muito claro para a população. E é uma economia que não vale a pena. Às vezes a pessoa pensa, vou fazer em casa para economizar a consulta ou o procedimento. Mas se ela tiver alguma complicação, os valores para esse conserto ou para a recuperação da saúde vão ser muito mais altos, né, doutor Sérgio? Exatamente. Veja, a gente sempre fala aquela coisa, né, da economia à base da porcaria, quer dizer, na estética, na cosmética, isto é uma verdade muito maior. Quer dizer, se você não precisa fazer uma coisa, por que você vai fazer esta coisa tentando economizar o máximo possível com risco, né? A gente vê isso direto, aplicações de coisas no rosto, aplicações preenchedores. Eu fui fazer uma enzima porque lá é baratinho. Gente, não. Se for para fazer isso e depois você ficar arrependido o resto da sua vida, pense bem no que você está fazendo. Ou seja, doutor Sérgio, pela nossa conversa, a gente pode resumir que preço barato demais e profissional com soluções milagrosas são arriscados, né? É melhor confiar no tradicional, naquilo que já está prescrito na literatura científica e procurar um médico de confiança, aquele que o paciente às vezes já é atendido há vários anos, que pode até, se não for da especialidade dele, orientar um outro profissional competente. Exatamente. A sua saúde, a gente tenta estudar bastante para que, principalmente,
eu mantenha a sua saúde. É muito comum as pessoas chegarem aqui com essa ideia, a gente sempre quis a fonte da juventude, e a ideia é assim, eu não quero ficar velho. E eu falo assim, eu vou torcer para você ficar bem velhinha, tá? É isso que a gente quer, que você fique bem velhinha com saúde, e não que você jogue a saúde buscando uma solução que não existe. Doutor Sérgio, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Eu espero que a gente tenha esclarecido as pessoas que se aventuram nessas dicas e que repensem antes de seguir qualquer conselho ou dica da internet. Eu que agradeço, Lorena. Acho esse um tema muito importante, a gente ficaria horas aqui. Eu acho que tem os preceitos éticos da medicina que a gente tem que lidar com saúde de uma maneira muito séria, muito profissional, porque não tem, né, dom maior do que a sua vida, a sua saúde. Hoje, o Saúde em Pauta fica por aqui. Se você quiser realizar algum procedimento estético, busque ajuda profissional. Não coloque a sua saúde em risco. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.